Nesta aula, vamos ver um pouco sobre o funcionamento dos computadores, integrando CPUs e outros elementos. Primeiro, vamos falar dos microprocessadores. Os microprocessadores são algo recente. Diversos microcomputadores surgiram. Aqui tem alguns dos três primeiros. O CAD-C é um importante porque é considerado por muitos o primeiro microprocessador, de fato, e era usado em caças F-14. Então desenvolveram toda uma caixa que tinha lá um circuito integrado que fazia processamento. Então ficou marcado como um dos primeiros microprocessadores, embora ele esteja muito restrito a um uso especial, que foi o dos caças. A Texas Instruments também posteriormente lançou um microprocessador, por exemplo, o TMS-1000, e a Forphase com a L1. Porém, em 1969, a Intel projetou um conjunto de 4 chips, que eu chamava de MCS4, que tinha uma ROM, que era 4001, a RAM 4002, o Shift Register 4003 e a CPU 4004. E o 4004 é conhecido como o grande sucesso da Intel aí de microprocessador. Foi o primeiro microprocessador da Intel, vendeu bastante, foi muito usado, ele era usado em calculadoras, então ele era uma CPU de 4 bits para aplicações orientadas a BCD, né, Binary Coded Decimal. O clock dele era no máximo aí uns 740 kHz, tinha uns 2.300 transistores e usava uma tecnologia de 10 milímetros, cada transistor 10 milímetros. Hoje, só para ter uma ideia, falamos comumente de 10 nanômetros, ou seja, temos transistores já acessíveis de 10 nanômetros. Ou seja, os transistores diminuíram numa escala de 1 milhão de vezes. Outro microprocessador que alavancou aí o progresso da computação foi o 6502. O 6502 era usado para diversos fins, em especial vimos eles em videogames, então alguns videogames usaram esse processador, e o famoso Apple II, né? Processadorzinho 8 bits, com custo reduzido, então ele foi muito conveniente para a época. E finalmente o Zilog 80, que também é outro processador de baixo custo aí, que também foi muito usado em computadores pessoais, os primeiros microcomputadores pessoais de largo uso também tinham os Z80, alguns videogames, então assim, ele era um processador bem interessante e era usado desde aplicações então domésticas, mas também era usado em aplicações militares, aeroespaciais. Bem, vamos falar agora então da CPU. Primeiramente, temos os elementos de caminho de dados, ou como falamos em inglês aí, os Data Path Elements, que são as unidades usadas para operar e manter os valores, os dados da CPU. Por exemplo, temos a ALU, nossa unidade lógica aritmética, registradores, memórias. Os dados dos computadores, que são os bits, eles trafegam essas linhas e, conforme for, podem ser armazenados em alguns desses elementos, como por exemplo os registradores, ou passar e se transformar, como a unidade lógica aritmética. Uma forma de analisar o caminho de dados é também por uma instrução, ou seja, quais elementos são necessários para executar essa instrução. Por exemplo, para mudar o valor de um program counter, temos que afetar alguns registradores, por exemplo, algumas operações de soma, e aí o dado se transforma. Conforme a arquitetura de cada computador, um número específico de registradores é disponibilizado. As arquiteturas também possuem registradores específicos para certas instruções. Normalmente as arquiteturas possuem alguns registradores que são usados para armazenar dados temporários, não os registradores de dados. Algumas arquiteturas possuem instruções onde os endereços que elas agirão devem estar definidos em certos registradores. Ou seja, a instrução em linguagem de máquina só funciona em certos registradores. Por exemplo, o endereço para apontar para a memória, ele precisa ser colocado antes nesse registrador específico, senão não vai ser possível usar o acesso à memória. Como funciona então o ciclo de clock em uma CPU? Ou seja, quando o computador está rodando, quais são os passos, os principais passos? Bem, inicialmente o program counter ele aponta para um endereço de memória que contém o programa. E a instrução, que nesse momento é só um conjunto de bits, é disponibilizada. Essa ação a gente chama de fetch, ou seja, a busca ou leitura
de uma instrução da memória que tem as instruções. A partir do momento que essa instrução, então, é recuperada, nós estamos para uma fase de decode, de decodificação. Então, essa instrução ela é interpretada, temos lá a unidade de controle, que tenta identificar o que é preciso fazer para a instrução funcionar. No próximo passo, temos o que a gente chama de read, ou seja, deixar todos os registradores, memórias, ou tudo que precisa ser lido pronto e, de fato, executada a operação. Então, a soma, uma subtração, algum shift, ou seja, qual operação a CPU teria que fazer, ela é realizada. E, finalmente, write back, ou seja, gravamos os resultados dessa operação, qualquer que seja, quando tem write back, nem sempre precisa ter, e nós gravamos o resultado disso de volta nos registradores, memórias, ou o que seja. Em especial, tem uma instrução que é interessante ver, que é de jump. Por quê? O fetch, ele tenta buscar a instrução na memória de programa. Ele disponibiliza a instrução, e se a instrução for de jump, o que acontece? Nós vamos mudar o program counter, que é quem está endereçando a posição na memória de programa. Isso cria um pequeno atraso. Então, temos algum inconveniente, às vezes, de tentamos dar um jump, a próxima instrução já está meio que pronta, então quando damos o endereço do jump, acaba saindo ainda o endereço da próxima instrução. Nós estamos aí com um problema de atraso. Uma técnica é, por exemplo, colocar um NOP, né? uma operação de não execução, né? de não operação, logo depois do jump. Arquiteturas mais modernas, elas têm uma forma de capturar essa instrução após o jump e também eliminar. Então, quando é uma instrução após um jump, eu sei que eu não devo executar ela, porque ela provavelmente não é a instrução desejada, ela pode conter lixo ali. Uma arquitetura em particular é a que falamos Single Cycle Data Path and Control Cycle, ou simplesmente Single Clock Cycle, e é uma implementação na qual as instruções são sempre executadas em um ciclo só de clock, ou seja, em um ciclo de clock eu consigo fazer todas aquelas operações que acabamos de falar. Um dos cuidados com essa implementação é que, ao se juntar os elementos de caminho de dados, data path, estes não podem aparecer ou ser usados mais de uma vez no processo de execução de instrução. Ou seja, todo mundo tem que ser acessado só uma vez. Eu não posso ficar usando mais de uma vez o mesmo elemento. Uma alternativa para tentar simplificar a tua arquitetura para ser single cycle, que de fato ela é mais fácil de implementar, você não vai ter problemas de pipeline nem nada, é duplicar. Você pode duplicar alguns elementos. Então, duplicando alguns elementos, você consegue fazer a tua arquitetura funcionar em menos ciclos, idealmente um ciclo, tá? Em geral, as arquiteturas modernas, elas não são single clock cycle, elas têm mais ciclos, principalmente quando utilizamos operações mais complicadas, uma multiplicação, por exemplo. Ele dificilmente vai conseguir fazer isso em um ciclo. Na verdade, tem toda uma estratégia. Leitura de memória também. A memória ela é muito mais lenta em geral. Então eu mando a instrução, aí eu fico fazendo outra coisa, e aí quando o valor da memória chega, eu consigo realizar a operação. Agora vamos falar do Little Endian Big Endian. Isso é uma estratégia de organizar os dados em memória que pode gerar algumas confusões, mas não tem grandes segredos. Realmente só um é o inverso do outro. Então vamos lá. Suponhamos que eu quero armazenar esse valor aqui em hexadecimal, vou botar em hexa que é mais fácil depois de representar na memória. D7C4, é um número aí grandinho, usando 16 bits. E a memória ela é organizada em 8 bits normalmente. Então lá temos as posições de memória 0, 1, 2, 3, 4, todas as posições de memória, e elas são organizadas de 8 em 8 bits. Então eu vou ter que quebrar esse valor de 16 bits para 2 de 8. As propostas Big Endian, que são, por exemplo, os processadores da Motorola, o que eles fazem? Eles botam o valor mais alto, né, mais significativo, o D7, por exemplo, é mais significativo, no endereço de memória menor, posição 0. E o menos significativo na posição maior.
Já o Lyria Engine, que é o que temos aqui nos processadores Intel, o Intel é bem usado, então normalmente nossos computadores trabalham nessa arquitetura Little Engine. Então o que acontece? O valor menos significativo, de fato, fica na memória também menor, e o mais significativo na maior. Mas quando você olha as instruções, né, 0, 1, 2, 3, o Lyria Engine parece que está invertido. Então, assim, as duas opções, na verdade, não tem muita diferença em termos práticos, assim, você consegue fazer exatamente as mesmas coisas, uma não vai deixar mais difícil ou complicado o hardware, não tem grandes impactos, porém a organização dos dados muda e se você não tomar cuidado você pode ter um comprometimento do, do teu dado e pior, do seu programa. Então, vale a pena esse cuidado com as diferentes tecnologias Little End e Big End. Bem, vamos falar agora de gestão de projetos. Primeiramente, os projetos têm interdependências, ou seja, as equipes têm diversas pessoas, muitas vezes elas trabalham em módulos, em pares ou sozinhas, e elas dependem uma das outras. É ideal identificar essas interdependências o mais cedo possível e tentar minimizar possíveis problemas, tá? Então, assim, a primeira coisa para um projeto ter mais sucesso é entender essas dependências, o que uma coisa depende da outra. Então, vamos começar por uma forma bem simples e inicial de entender um projeto. Uma forma de organizar a estrutura do projeto é pelas EAPs ou WBS, né, Estrutura Analítica de Projeto, ou acabo falando mais WBS, Work Breakdown Structure. Isso é uma forma hierárquica de organizar seu projeto. Então você tem lá os níveis que você pode ir descendo e normalmente uma WBS tem 2, 3, 4 níveis no máximo, níveis mais inferiores já entra em detalhes que só mesmo quem está trabalhando nessa parte do projeto precisaria entender, mas essa estrutura hierárquica permite a equipe toda visualizar o que está acontecendo, quais são as partes do projeto e, por consequência, possíveis interdependências, se uma parte depende da outra. Outra técnica de projeto importante são os milestones, né, os marcos temporais. Ou seja, é importante que esses pontos de controle sejam definidos. Um projeto ele deve evoluir aí em fases. Então, um controle aí mais refinado é sempre interessante para você conseguir acompanhar o desenvolvimento. Estamos conseguindo, estamos alcançando aí os objetivos até certo ponto. Então, responder perguntas desse tipo. E aí você vai definindo em cada milestone um conjunto aí de tarefas ou uma fase, como ela tem que ter sido entrega, e também testes. Você pode definir critérios aí para aprovar ou não, ou para não aceitar. Obviamente, em computação a gente fala muito de testes unitários, testes automáticos, mas esses testes podem ser de um cliente também que olha e fala assim, tá legal, não tá legal, então beleza, você chegou no milestone aí e cumpriu tudo que devia.